Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso culto. Você que é um membro da nossa igreja, você que é um visitante, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes de estarmos juntos adorando a Jesus aqui. E eu quero te convidar a enviar esse link para alguém, para um amigo, um familiar. Vamos estar todos juntos aqui, adorando a Jesus, servindo a Ele e recebendo o que Ele tem para nós hoje, amém? Se você está com seu celular ligado, desative as suas notificações, esteja concentrado naquilo que o Senhor irá fazer, esteja com expectativa, com fome do que Jesus irá fazer hoje. Para a gente começar esse culto, eu quero ler um salmo muito conhecido, o Salmo 133, que diz assim: Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nós estamos aqui unidos, ainda que de forma virtual, de forma online, mas eu creio que o Senhor tem uma bênção para nós hoje, tem uma bênção da presença dEle. Existe uma vida que flui de Cristo, do cabeça Jesus, e flui para todo o corpo, e nós queremos receber dessa vida hoje. Eu acredito que Jesus deseja derramar da sua presença, da sua vida sobre nós hoje, amém? Então feche seus olhos comigo. Vamos orar. Jesus, nós amamos o Senhor, nós amamos o seu nome, nós estamos felizes por estarmos aqui juntos adorando o Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor encontre cada coração que irá participar desse culto hoje. Eu oro para que o Senhor encontre cada coração faminto, cada terra que está seca, sedenta da sua água. Eu oro para que o Senhor encontre com vida, eu oro para que o Senhor encontre com a sua presença, com seu óleo que desce da cabeça por todo o corpo, Jesus. Eu oro para que hoje seja não somente mais um culto, mas que seja um dia de encontro com a sua presença. Muda as nossas vidas hoje. Nós temos fome de te encontrar, nós temos fome de sermos cheios do teu Espírito. O Senhor é livre para fazer como o Senhor desejar. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Amém, amém. O que tu queres ouvir, é isso que queremos cantar. O que tu queres ouvir, é isso que queremos cantar. O que tu queres ouvir, é isso que queremos cantar. O que tu queres ouvir, é isso que queremos cantar. O que tu queres ouvir, Deus? O que tu queres ouvir, Deus? O que tu queres ouvir, Deus? O que tu queres, é isso que queremos cantar. O que tu queres ouvir, é isso que queremos cantar. O que tu queres ouvir, é isso que queremos cantar. O que tu queres ouvir, Deus, é isso que queremos cantar. O que tu queres ouvir, é isso que queremos cantar. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Sou do meu amado, o meu amado é meu. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu.
sou do meu amado, o meu amado é meu. O que tu queres ouvir? É isso que queremos cantar. O que tu queres ouvir? É isso. O que tu queres ouvir? É isso que queremos cantar. O que tu queres ouvir? É isso que queremos cantar. O que tu queres ouvir? É isso que queremos cantar, Deus. O que tu queres ouvir? É isso que queremos cantar. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. É a mesma canção. Sou do meu amado, o meu amado é meu. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. O que tu queres ouvir? É isso que queremos cantar. O que tu queres ouvir, Jesus? É isso que queremos cantar. E nada além, nada além, nada além. Oh, e nada além, nada além. Oh, o que tu queres ouvir? É isso que queremos cantar. Vamos cantar isso. O que tu queres ouvir? O que tu queres ouvir? É isso que queremos cantar. O que tu queres ouvir? É isso que queremos cantar. Jesus me encontrou quando eu estava perdido na escuridão. Ele me salvou de mim mesmo. Eu cantarei uma canção com todo o meu coração. Eu cantarei uma canção com todo o meu coração. Jesus me encontrou quando eu estava perdido na escuridão. Ele me assentou em sua mesa. Eu cantarei uma canção com todo o meu coração. Eu cantarei uma canção com todo o meu coração. Quão lindos são os pés daquele que me encontrou. A beleza que há nos olhos do meu Redentor. E não há palavras que mensurem o amor daquele que um dia tudo entregou. Quão lindos são os pés daquele que me encontrou. A beleza que há nos olhos do meu Redentor. E não há palavras que mensurem o amor daquele que um dia tudo entregou. Daquele que um dia tudo entregou. Daquele
Os anjos não podem cantar. 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 Os anjos não podem cantar que eu sou do meu amado e ele é meu. Os anjos não podem cantar que eu sou do meu amado e ele é meu. Os anjos não podem cantar que eu sou do meu amado e ele me deseja. Os anjos não podem cantar. Os anjos não podem cantar. Não podem cantar a canção do noivo e da noiva. A canção do noivo e da noiva. A canção do noivo. A canção do noivo. Tu és tão lindo, teu perfume me atrai. Tu és tão lindo, o teu amor me satisfaz. Tu és tão lindo, teu perfume me atrai. Tu és tão lindo, teu amor me satisfaz, me dá prazer. O teu amor me dá prazer. Tu és tão lindo, o teu perfume me atrai. Tu és tão lindo, o teu amor me satisfaz. Tu és tão lindo, o teu perfume me atrai. Tu és tão lindo, o teu amor me satisfaz, me dá prazer. O teu amor me dá prazer. O teu amor me dá prazer. O teu amor me dá prazer. Tão lindo, Jesus. Tu és tão lindo, Jesus. Tu és tão lindo, Jesus. Tu és tão lindo. A tua beleza me atraiu, me atraiu, me atraiu, me atraiu, me atraiu. Eu sou atraído todo dia, sou atraído toda hora. Eu sou atraído todo dia. Seu amor me persegue, seu amor me persegue. Eu corro atrás
e eu corro atrás. Teu grande amor é o que eu preciso pra viver, pra viver. Teu grande amor é o que eu preciso pra viver, pra viver, porque tu és santo e amigo, és o melhor rei que existe, porque tu és manso e humilde, e humilde. És o melhor rei que existe. Teu grande amor é o que eu preciso pra viver, pra viver, pra viver, pra viver. Teu grande amor é o que eu preciso pra viver, pra viver, porque tu és santo e amigo. Tu és o melhor rei, és o melhor rei que existe, porque tu és manso e amigo, tão humilde, meu Jesus. És o melhor rei que existe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem.
vem, ora vem, ora vem, ora vem, Maranata, ora vem, Maranata, ora vem. Eu te espero, meu amado, meu amado, eu te espero, eu te espero. Maranata, ora vem, Senhor. Porque tu és santo, e amigo. Vamos cantar, és o melhor rei, és o melhor rei que existe. Porque tu és manso e humilde, és o melhor rei que existe. Eu quero seu caráter, estampa o teu caráter em mim. Eu quero a sua força, sorria sobre mim. Eu quero seu caráter, eu quero seu caráter, estampe ele em mim. Eu quero sua força, eu quero a sua força, sorria sobre mim. Tu és tão lindo, Jesus. Tu és tão lindo, Jesus. Eu só quero ser igual a ti. Eu quero seu caráter, eu quero seu caráter, estampa o teu caráter em mim. Eu quero a sua força, sorria sobre mim. Tu és tão lindo, tu és tão lindo, Jesus. Tu és tão lindo, Jesus. Eu só quero ser igual a ti. Eu só quero ser igual ao meu amado. Louvores e glória para sempre ao meu Rei, que me leva em suas mãos, para sempre confiarei. O seu caráter surpreende o meu grande amor. Eu só quero ser
igual a ti. Eu só quero ser igual a... Boa noite, pessoal. Nós estamos passando para o nosso momento de dízimos e ofertas e eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Salmo 126. Fala assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então disseram entre os pagãos: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez do nosso cativeiro, ó Senhor, como os córregos do sul. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que vai adiante e chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida com regozijo, trazendo seus molhos consigo. Hoje eu quero trazer uma mensagem bem simples e prática para vocês. Todos os domingos nós estamos aqui ensinando para vocês sobre os princípios das ofertas, dos dízimos, aquilo que o Senhor pensa a respeito sobre isso. Mas hoje eu quero convidar vocês a ofertarem simplesmente a partir de um lugar de gratidão ao Senhor. Assim como aqui nesse salmo diz que o Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres, isso se encaixa muito na nossa vida, sabe? E você pode estar se perguntando aí agora, falando para você mesmo que o Senhor não tem feito grandes coisas para você, mas o simples fato do Senhor ter salvado você, o simples fato de Jesus ter mudado a sua vida já é motivo suficiente para nós termos sempre um coração grato ao Senhor. Então, eu quero convidar você hoje a ofertar a partir desse lugar de gratidão ao Senhor, porque eu tenho certeza que Ele tem feito grandes coisas por você, assim como Ele tem feito grandes coisas por nós como igreja. Amém? Aqui na tela vai aparecer para você ofertar o QR Code. É só você apontar a câmera, que ele vai automaticamente te levar para o lugar onde você pode ofertar. E é isso. Vamos fechar nossos olhos e orar agora. Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um domingo. Obrigada por mais um culto. Nós somos gratos, Jesus, pela sua fidelidade. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito a nós, Deus. Por tudo que o Senhor tem feito a nós como indivíduo, como igreja, por tudo que o Senhor tem feito no Brasil, na nossa nação, Jesus. Eu oro para que hoje o Senhor nos leve a um lugar de maior generosidade, Jesus. Eu oro para que o Senhor, Espírito Santo, toque os nossos corações com gratidão. Nós queremos ofertar ao Senhor a partir de um lugar de gratidão por tudo que o Senhor tem feito a nós. Hoje nós ofertamos a partir de um lugar de um coração alegre, de um coração grato, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem derramado sobre nós, Jesus. Nós te amamos. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos encerrando a nossa série, né, como eu falei, e eu acredito que esse mês agora, de junho, de maio, junho, Jesus ele tem restaurado muitas coisas na nossa casa, Jesus tem restaurado muitos princípios, Jesus tem nos feito lembrar o que nos fez chegar até aqui. E meus irmãos, eu desejo que aquilo que a gente tem recebido de Deus nos nossos cultos não se resumam apenas aos cultos de domingo. Eu vejo que Jesus ele tem restaurado muitas das coisas que nós pregamos no início, muito do que nós vivíamos. E eu vejo que Jesus está trazendo esses princípios, lembrando a gente, né? Porque é sempre bom ser lembrado por que nós estamos aqui, por que nós fazemos o que fazemos. E nós estamos sendo lembrados pelo Senhor, e essa lembrança, né, esse momento onde Jesus nos lembra, ele não pode se resumir a 3 ou 2 horas de culto. Esse poder e essa porção, ela precisa estar no nosso dia a dia. Amém? Então, na primeira pregação, nós falamos sobre a natureza dos filhos, sobre nós sermos adotados, sobre nós termos pertencimento. Quem estava aqui na primeira? Glória a Deus. Na semana passada, o nosso pastor ali, ele falou no culto da manhã sobre o processo, ele falou sobre jornada, e jornada do filho, né? E hoje nós vamos encerrar a série falando sobre o destino dos filhos maduros. Vamos falar um pouco sobre primogenitura, falar sobre filhos que anseiam
se posicionar em maturidade, receber um destino de maturidade. Então, abre a sua Bíblia comigo, lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 11. E eu quero dizer, meus irmãos, que essa palavra, ela não pode ser resumida apenas ao que nós vivemos como igreja. Porque tudo que nós estamos falando são princípios e fundamentos da família de Deus. Amém? Mesmo que talvez aqui a gente puxe um pouco para o nosso contexto, nós estamos falando de uma realidade da família espiritual do nosso Senhor Jesus, da família de Deus. E aqui, quando a gente olha Hebreus capítulo 11, vamos ler. Hebreus 11, versículo 8, diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Amém? Meus irmãos, eu tenho convicção que todos vocês já ouviram Abraão, Isaque e Jacó. E quando a gente olha para esses homens, quando a gente olha esse texto aqui, esse texto de Hebreus 11, fala sobre a vida deles. E esses homens aqui de Hebreus 11, eles são chamados de heróis. Eles são chamados de homens que acessam um lugar de herança e acessam um lugar superior ao Senhor por causa da fé que eles tinham. E aqui a gente começa a ler sobre esses homens e a gente começa a observar a vida deles e querer inspiração para a nossa vida. A gente tem a vida deles como inspiração. Meus irmãos, imagina você ter facilidade não, mas você conseguir entregar o seu filho como sacrifício sem questionar a Deus. Isso é fé inspiradora. Imagina você se posicionar como Jacó, que lutou com Deus. Meus irmãos, essa é uma vida de um homem que acessou um lugar muito superior. E aqui a gente vê esse texto chamando eles de heróis, de homens que acessaram uma bênção, uma coisa superior. E as Escrituras, elas sempre nos fundamentam a partir disso. E uma palavra que resume muito esse capítulo de Hebreus 11 é a palavra legado. Porque a palavra legado fala sobre aquilo que as pessoas deixam através da sua própria vida. Então, a herança de Abraão, ela pode ser algo físico ou algo espiritual, mas o legado de Abraão é o estilo de vida de Abraão. Então aqui nós temos o legado desses homens sendo descrito através das Escrituras. Então, e aí a gente vai entendendo que o desejo de Deus ao nos ensinar sobre esses homens, o desejo de Deus ao deixar um livro que conta a história da vida desses homens, é para que nós possamos receber o legado desses homens. Então o legado, meus irmãos, não é um plus daquele cristão novo convertido que está na flor da idade do Evangelho. Não, legado é um princípio para todo filho de Deus. Todos aqueles que são filhos de Deus, eles precisam entrar num legado. Eles precisam receber um legado. E nós temos legados de muitos homens, tanto nas Escrituras, como na história da igreja, como avivalistas, como homens dos nossos dias, que têm vidas inspiradoras, que têm vidas que nos inspiram, vidas que nos fazem ser confrontados. E, meus irmãos, como filhos de Deus, nós precisamos acessar o legado desses homens. Então, quando a gente olha para Abraão, a gente precisa olhar para a vida de Abraão com um desejo de receber o estilo de vida de Abraão. Então, se nós precisamos entrar num legado, Bel, para viver a vida desses homens com inspiração,
O desejo de Deus é que a gente não olhe para a vida de Abraão como um lugar distante. O desejo de Deus é que nós olhemos para a vida de Abraão e desejamos andar como ele andou. Então, todos esses heróis da fé, eles não podem ser tratados com uma distância de nós. No sentido de, cara, acho que eu nunca vou conseguir andar assim. Não, acho que eu nunca vou conseguir viver esse estilo de vida. Porque se fosse apenas para ser levantado com um lugar distante, as Escrituras nunca falariam sobre nós imitarmos, sobre nós recebermos. Então, a gente não pode tratar esses homens de Deus com distância. Nós precisamos entrar no legado desses homens. Então, nós, como filhos de Deus, precisamos ser desafiados em estilo de vida. Então, o nosso comportamento como família espiritual deve ser mudar o nosso dia a dia, mudar o nosso estilo de vida, mudar o nosso comportamento, para que nós possamos andar como esses heróis da fé. Está fazendo sentido? E esses heróis da fé são homens que acessaram um lugar em Deus, uma vida que inspira, uma vida que nos desafia, uma vida que nos faz se chegar a um lugar mais profundo. E eles nos fazem ver esse lugar e desejar a mesma coisa, ter o mesmo anseio, ter o mesmo desejo. E a gente vê Jesus também fazendo isso. Quando Jesus vem, Jesus ele chama os discípulos, e ele encontra os discípulos, ele fala, vinde e vede, ou seja, vem e vê. E o que Jesus derrama nos discípulos não são pregações apenas. Jesus derrama a vida dele. Então Jesus começa a derramar vida, Jesus começa a derramar vida nos seus discípulos. Jesus começa a fazer com que os discípulos comecem a receber o legado dele. Vocês estão aqui comigo? Então todo cristão, ele precisa ser desafiado a receber legado. Todos aqueles que são da família de Deus, eles precisam desejar receber um legado de um homem de Deus. Ele precisa desejar receber uma inspiração. Ele precisa desejar receber uma herança. Ele precisa desejar receber um estilo de vida que confronta. E, meus irmãos, esse caminho aqui, a gente aprende muito com Abraão, Isaac, Jacó, que é um caminho onde nós precisamos nos ser desafiados em vida, nós precisamos ser confrontados em vida, nós precisamos ir além. Então, abre a sua Bíblia comigo, passa aí, só uma folha, em Hebreus 12. Está fazendo sentido? Hebreus 12, versículo 22. Mas tende chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e o Espírito dos justos aperfeiçoados. Esse texto aqui, ele fala sobre a igreja dos primogênitos, aqui a partir do versículo 23. E aqui Jesus está falando, o escritor aos Hebreus está falando sobre o Monte Sião. Então, o Monte Sião é o monte dos primogênitos, o monte da igreja dos primogênitos. Então, aqui a gente tem 2 pontos a respeito de um fundamento da família de Deus. O primeiro nós falamos, a família de Deus precisa desejar receber legado. O segundo ponto da família de Deus é que a família de Deus precisa desejar ser primogênitos. Então, a primogenitura, ela não tem a ver sobre, novamente, volto a dizer, não é sobre você acessar um lugar muito profundo. A primogenitura tem a ver sobre você fazer parte da família de Deus. Porque a igreja de Sião é uma igreja de primogênitos. Então, onde todos são primogênitos. Beleza, gente? Estão aqui? Então, quando a gente olha para Abraão, para Isaac e Jacó, a gente consegue ver através desses homens esses 2 princípios.
dos patriarcas. A gente consegue ver legado e a gente consegue ver primogenitura. E essas duas palavras, elas precisam andar muito juntas. Eles precisam ter, a gente precisa receber essas duas revelações juntas. A revelação de primogenitura e a revelação de legado. Como eu disse, quando Jesus, ele chama os seus discípulos para receber a vida dele, Jesus, ele quer derramar legado nos seus discípulos. E quando Jesus ele tem esse desejo, ele revela a consequência de recebermos legado, lá em João 14. Abre comigo aí também. João 14, versículo 12. Fica comigo que vai fazer sentido. Tudo isso que eu estou falando. João 14, versículo 12. Vamos ler o versículo 11, um versículo acima. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Meus irmãos, aqui Jesus está falando com seus discípulos, olha, vocês precisam crer em mim. Mas se você não crê em mim, crê pelo menos pelas minhas obras. Creia pelo menos pela minha vida. E quando você crê, você faz as mesmas obras que eu. E não somente as mesmas obras, mas obras maiores. Então aqui a gente vê um ponto fundamental de receber legado. Porque quando nós recebemos legado, Carol, nós acessamos um lugar de não apenas fazer as mesmas obras, mas nós acessamos um lugar de fazer obras maiores. Então Jesus, ele está chamando os discípulos aqui para que os discípulos eles fossem fiéis ao legado da vida dele, ao legado que a vida dele deixou. E quando ele chama os discípulos para esse lugar de fidelidade à vida dele, ele fala assim, olha, vocês precisam fazer, se vocês creem em mim, vocês precisam fazer as mesmas obras que eu. E quando você faz as mesmas obras, você fará ainda obras maiores que essa. E meus irmãos, aqui a gente começa a ver que nós precisamos desejar legado para fazer as mesmas obras desses homens de Deus. E não apenas fazer as mesmas obras desses homens de Deus, mas fazer obras maiores, obras superiores. Então, como eu disse no início, quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente não olha com distância. Quando eu quero receber o legado de Abraão, eu olho para ele e eu quero desejar fazer as mesmas obras. Então, meus irmãos, eu sinto que, infelizmente, como igreja, a gente tem um costume de trazer distância ao que nós lemos nas Escrituras. Nós tratamos com muita distância a vida desses homens. Não, é impossível ser como José. Não dá. Não, é impossível ser como Davi. É muito distante, é sempre muito distante. Quando nós lemos, até mesmo eu falo quando nós lemos a história da igreja, por exemplo, quando a gente lê a história de um avivalista, a gente trata com distância. A gente trata, não, é muito difícil ser como esse homem. Mas, meus irmãos, Jesus, ele nos ensinou que um princípio para a família de Deus é receber legado. Sempre quando Deus quer levantar alguém, sempre quando Deus quer levantar um homem, Ele levanta um outro homem. E nós recebemos esse estilo de vida através de legado, através do ensino da vida desses homens, meus irmãos. Vocês estão aqui comigo? Está fazendo sentido? Então nós precisamos desejar receber legado. Nós precisamos desejar receber a inspiração da vida. Só que esse lugar de inspiração de vida, esse lugar de legado, ele acontece através de uma coisa chamada primogenitura. Por isso que eu falo que essas duas coisas estão completamente relacionadas. E vai fazer sentido. Quando nós olhamos para a igreja dos primogênitos, lá em Hebreus 12, nós vemos que as Escrituras falam que nós precisamos ser primogênitos.
Só que as Escrituras também nos ensinam o que é ser primogênito. Eu acredito que todos não, mas muitos de vocês já devem ter me ouvido falar sobre isso, que eu gosto muito de pregar isso. Quando a gente olha a primogenitura nas Escrituras, a primogenitura das Escrituras tem um padrão diferente daquilo que nós achamos o que é primogenitura. Um exemplo, Abraão, de novo. Abraão, ele teve quantos filhos? 2 filhos. Repete comigo, Abraão teve 2 filhos. E esses 2 filhos, o primeiro filho era chamado de Ismael, caraca. Escola Bíblica Dominical. O segundo filho, Isaque. Ismael, meus irmãos, foi um resultado de Abraão não viver a pregação do domingo passado. Não respeitou o processo de Deus. E aí, quando você não respeita o processo, você cria um atalho. E esse atalho é a força do seu braço, ou esse atalho é o seu jeitinho. Cara, Deus falou para mim que eu vou para a China. Então eu vou agora, Ismael. Deus falou para mim que eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer agora, Ismael. Não respeita o processo. E aí faz com a força do braço. Só que o segundo filho de Abraão era Isaque. Isaque, ele era o filho da promessa. Isaque era o filho que Abraão tinha recebido a palavra que ele iria ser gerado, e seria a partir deles a palavra iria se cumprir, a palavra de Deus. Só que, meus irmãos, aqui a gente vê que o primogênito de Abraão era Isaque, e Isaque não era o primeiro filho. Então a gente já começa a entender que primogenitura não tem a ver com você ser o primeiro filho. Primogenitura tem a ver com você entender princípio. Meus irmãos, eu vou estar sempre repetindo isso, porque a gente precisa sempre ser lembrado que primogenitura tem a ver com você entender princípio. E, meus irmãos, a gente consegue entender que Isaque, ele entendeu o princípio. E esse entendimento do princípio a gente consegue ver quando Deus ele chama Abraão para entregar o filho dele lá no Monte Moriá. As Escrituras dizem que Isaque era moço. Moço nas Escrituras quer dizer que ele era menor de 30 anos. Por ele ser menor de 30 anos, talvez ele tinha 25, talvez ele tinha 27, talvez tinha 28. Então, quando a gente vê Isaque subindo um monte Moriá, com a lenha, com o cutelo, e ele perguntando, pai, aonde está o cordeiro? Ele tinha consciência do que ia acontecer. Ele estava consciente de que ele talvez seria o sacrifício. Mas ele foi submisso. Porque ele tinha entendido o princípio. Então ele sobe um monte, manso e humilde, como uma ovelha muda, para ser sacrificado. Então a gente vê que Isaque ele entendia princípio. Segundo exemplo, os filhos de Isaque, Esaú e Jacó. Esaú era o primeiro filho, mas Jacó, ele era o segundo filho. Abre comigo em Gênesis, capítulo 25. Gênesis 25. Versículo 27 diz assim: cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chama-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Meus irmãos, aqui a gente vê novamente
o primogênito não sendo o primeiro filho, mas sendo alguém que entendeu o princípio. Porque, meus irmãos, no versículo 27 diz que Esaú era perito em caça e Jacó habitava em tendas. E a gente consegue entender que Jacó habitava em tendas porque ele estava almejando uma cidade. Ele estava almejando uma cidade a qual Deus era o arquiteto e Deus era o edificador dessa cidade. Então, Jacó ele não quis comprar a primogenitura para brigar por terreno do pai. Ele não quis comprar a primogenitura para receber uma bênção física. Ele comprou a primogenitura porque ele desejava receber uma herança espiritual. Então, meus irmãos, o primogênito, através das Escrituras, não é aquele que nasce primeiro, aquele que chega primeiro, mas é aquele que entende o princípio. É aquele que entende a herança. E, meus irmãos, quando nós entendemos sobre primogenitura, nós entendemos que nós, como igreja, precisamos ser esses primogênitos. Então, o desejo de Deus é que a gente entenda a herança, é que a gente entenda o princípio. Não importa quanto tempo você tem de caminhada, não importa quanto tempo você tem de cristão, não importa quanto tempo você tem de casa, quanto tempo você tem de igreja. O que importa é que você entenda princípio. Porque quando você entende princípio, você se torna primogênito. E o desejo de um primogênito deve ser receber uma herança espiritual. Receber um desejo. Receber o desejo por ter uma porção, por ter uma herança, por entender o princípio. Lá em Deuteronômio, capítulo 21, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Diz assim, versículo 15: quando o homem tiver duas mulheres, uma quem ama e outra quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, o filho primogênito for da desprezada, será que no dia em que eu fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar primogenitura ao filho da amada, preferindo-a ao filho da desprezada, que é o primogênito. Mas o filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver. Porquanto aquele que é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. As Escrituras nos ensinam que os primogênitos recebem porção dobrada. Então, meus irmãos, nós não nos tornamos primogênitos pelo tempo ou porque nós nascemos primeiro. Nós nos tornamos primogênitos quando nós entendemos princípio. E o nosso desejo de primogenitura deve ser receber porção dobrada. E quando nós falamos sobre primogênito, nós estamos falando sobre filhos maduros. Então a primogenitura não é sobre apenas você receber uma porção dobrada para que você tenha esbanjar a porção. Porque quando você recebe porção dobrada, você recebe responsabilidade dobrada. Então o primogênito, ele é aquele que é duplamente responsável. Ele é o dobro responsável com aquilo que Deus deu para ele. Ele é o dobro responsável com aquilo que ele recebeu, com aquilo que ele ouviu, com aquilo que ele viu. O primogênito é aquele filho da segunda milha, aquele que vai além daquilo que é pedido. Vocês estão aqui comigo, gente? Meus irmãos, Jesus ele está desejando uma igreja de primogênitos. Homens e mulheres que não estão preocupados com o tempo. Não estão preocupados por, cara, eu nasci primeiro ou não nasci primeiro. Jesus está chamando uma família de primogênitos, homens que estão entendendo o princípio e que têm responsabilidade dobrada. Eu quero ser bem prático aqui. Meus irmãos, se nós desejamos ser primogênitos à luz das Escrituras, nós precisamos entender que em algum momento nós vamos precisar quebrar o protocolo. Porque os primogênitos à luz das Escrituras, eles são aqueles que são ousados.
Os primogênitos, à luz das Escrituras, são aqueles que quebram a liturgia. Eu quero que você olhe os evangelhos comigo. Quando você olha os evangelhos, eu acredito que, vamos lá, 80% daqueles que foram curados por Jesus foi fruto de ousadia. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que romper a multidão. O cego, ele teve que gritar: Jesus, filho de Davi, filho de Davi. Se você for ler a história de homens que foram curados, que receberam um toque fresco do Senhor, são homens que em algum momento tiveram que quebrar o protocolo. Tiveram que sair da caixa. Então, quando a gente fala sobre primogenitura, nós estamos falando sobre... Nós temos esse desejo, esse entendimento que em algum momento a gente vai ter que quebrar a regra. Se nós queremos receber herança, se nós queremos receber porção, se nós queremos ser filhos maduros, responsáveis, com dupla responsabilidade, uma hora a gente vai ter que sair da caixa. Uma hora a gente vai ter que romper com ousadia. E, meus irmãos, infelizmente, eu tenho visto a gente se conformando em não ser o primogênito. Então, a gente está de boa de ser apenas um filho. Não, o desejo de Deus é que nós sejamos filhos primogênitos. Porque quando nós recebemos primogenitura, nós recebemos porção dobrada. Então aí nós conseguimos fazer obras maiores. Aí nós conseguimos fazer algo além. Meus irmãos, quando nós olhamos a vida de Abraão, Abraão recebeu uma porção de Deus. E ele passou para o seu primogênito, ou seja, foi dobrado. Isaac recebeu a porção dobrada de Abraão e passou para Jacó, ou seja, foi dobrado. Jacó passou a porção dele para os seus filhos, foi dobrado. Então, sempre quando o legado cai, ele cai dobrado, meus irmãos. Vocês estão aqui? Então, aqueles que recebem primogenitura, aqueles que desejam ser primogênitos, eles precisam ansiar fazer obras maiores, porque a porção é dobrada, a porção caiu dobrada, a porção ela caiu o dobro daquilo que foi vivido lá atrás. Então, por isso que a gente prega muito aqui, que a igreja dos últimos dias, ela precisa viver obras maiores da igreja do primeiro século. Porque é a igreja de primogênitos, a igreja da porção dobrada. Nós recebemos o dobro da porção. Meus irmãos, nós precisamos desejar receber porção dobrada. Nós precisamos desejar fazer obras maiores. Nós precisamos desejar ir além. De verdade, eu tenho visto muito que a gente tem se acostumado e a gente tem, se conformado com aquilo que a gente tem. Então, está tudo bem, aqui, eu estou aqui, eu faço isso aqui, eu sou isso aqui. Meus irmãos, os filhos primogênitos, eu vou repetir muito isso nessa pregação. Os filhos primogênitos, eles quebram o protocolo. Os filhos primogênitos, eles rompem a multidão. Então, a família de Deus é a família de filhos ousados, filhos que eles vão com ousadia e intrepidez. Então, a gente sai de um lugar de viver apenas numa caixa, numa forma, e a gente vai rompendo para tocar na herança. Então, a gente para de falar assim, nossa, é fulano aqui que me discipula, então eu tenho que falar com fulano. Eu não posso ir no ciclano, porque é aqui. Isso é falta de primogenitura. Isso é falta de desejar receber uma porção. Meu irmão, a igreja dos primogênitos é uma igreja que o sistema não consegue segurar. A igreja dos primogênitos é uma igreja que a forma não consegue parar. Porque, meus irmãos, em algum momento o primogênito vai ter que ser ousado. Em algum momento o primogênito vai ter que romper a multidão. Você pensa comigo, você não acha que Jacó foi mal falado porque ele usurpou a primogenitura do irmão? Foi muito.
Ele fez errado? Fez errado. Mas ele tinha fome. Vocês estão entendendo, gente? Nós precisamos ser mais ousados. Uma igreja que vive sistema é porque está faltando primogenitura. Está faltando o princípio de primogênito. Uma igreja que consegue ficar presa numa caixa é porque está faltando primogenitura. Você não acha que a mulher foi mal falada porque ela teve que romper a multidão? Ela foi julgada por isso, mas ela foi. Maria de Betânia, ela foi julgada porque derramou o perfume de 300 denários perto de Jesus, mas ela foi. Meus irmãos, nós estamos nos acostumando com a forma. E eu não estou falando de culto, eu estou falando de vida. Eu estou falando de vida. Está nos faltando ousadia para receber. Então a gente se acostuma demais, a gente se acostuma de viver essa vidinha. A gente se acostuma e a gente não rompe, a gente não é ousado, a gente não vai além, a gente não recebe a porção dobrada, porque primogenitura é isso. O que te faz ser primogênito é a sua posição de ousadia. O que faz você ser primogênito é você desejar, entender e receber o princípio. Meus irmãos, de verdade, eu quero que Deus ele tire todo o sistema da nossa mente. A gente precisa mandar embora. Eu tenho visto muito fermentinho na nossa mente. Fermentinho que não condiz com primogênitos, com a família de Deus. Não condiz com aqueles que querem receber porção dobrada. O destino dos maduros precisa ser um destino de primogenitura, um destino de ousadia, um destino de maturidade, um destino de vida que recebe um legado. O quanto nós estamos desejando, meus irmãos, receber a inspiração da vida desses homens. Quando nós estamos sendo ousados para sair da caixa. Quando nós estamos sendo ousados para não deixar com que o sistema nos pare. Está fazendo sentido? O meu desejo é que se levantem primogênitos do meio do nada. Porque primogenitura é isso. Um exemplo que a gente sempre dá, o nosso pastor ali, ele prega sobre isso, ele pregava sobre isso, que é sobre o soldado que caiu nos ossos de Eliseu. Meus irmãos, aquele soldado, ele não tinha genealogia, ele não era ninguém, ele não era primo, ele não era filho de alguém, não foi alguém que colocou ele lá, ele apenas caiu no legado e viveu. Meus irmãos, eu estou sentindo falta de Deus levantando gente do meio do nada. Sabe, eu estou sentindo falta de Paulo. Alguém que não estava no discipulado, não estava na cruz, não estava nos ensinos de Jesus ressurreto, mas é alguém que tocou no legado de Jesus e fez obras maiores. Quando nós falamos sobre obras maiores, eu não estou falando sobre você fazer uma obra maior que a cruz, que é impossível, mas é sobre quantidade, é sobre intensidade. Obras maiores falam sobre intensidade, meus irmãos. Então, quando nós fazemos obras maiores que Jesus, nós fazemos obras com maior quantidade do que Jesus fez no tempo dele. Meus irmãos, nós precisamos desejar receber primogenitura. Eu estou sentindo falta de primogênitos. Eu tenho sentido falta de uma vida de primogenitura.
uma vida de dupla responsabilidade, uma vida de porção dobrada, uma vida de obras maiores. Lucas 18 fala sobre uma viúva que insistiu, até que o juiz julgasse a causa dela. A gente está desistindo muito rápido. Você acha que foi fácil para aquela mulher pedir para Jesus dar pão para ela e ela ser chamada de cachorrinha? Não foi fácil, mas ela recebeu. Vocês estão entendendo? Está faltando ousadia, meus irmãos. A gente está se acostumando muito com o que a gente recebe. Tem mais. Os primogênitos precisam desejar mais. Os primogênitos eles precisam desejar receber uma vida superior. Voltando lá para Hebreus 11, a gente vê que aqueles homens ali, Abraão, Isaac, Jacó, os homens da fé, eles nos ensinam sobre peregrinação. Porque eles desejavam uma terra, uma cidade superior, a qual Deus é o arquiteto. E eles peregrinavam porque eles haviam recebido uma palavra. Mas, meus irmãos, sabe o que sustenta a peregrinação? Primogenitura. Porque se você não for um primogênito, você nunca vai conseguir sustentar a peregrinação. Porque tem um momento na peregrinação que você não vai ver as coisas acontecendo. Tem um momento na peregrinação que você vai ser tentado a parar. E se você não for um primogênito, aquele que tem dupla responsabilidade, e aquele que tem ousadia e intrepidez para quebrar o protocolo, você não vai conseguir sustentar a sua peregrinação. E, meus irmãos, quando eu falo sobre peregrinação, não estou falando sobre você sair de uma cidade para outra, ou sobre você ser enviado para uma outra nação. Estou falando sobre um princípio da família de Deus. Porque todos nós estamos aguardando uma cidade. Então nós somos peregrinos nessa terra. Só que nós não vamos conseguir sustentar a peregrinação dos filhos maduros sem primogenitura. Nós não vamos conseguir sustentar o peregrinar sem ter uma dupla responsabilidade, sem desejar receber porção dobrada. Então nós estamos desejando peregrinação, só que em algum momento a gente vai esmorecer. Porque apenas os primogênitos, eles conseguem suportar a peregrinação. Porque aqui, quando a gente olha Hebreus 11, a gente vê que quem peregrinou foi Abraão, Isaac e Jacó. Eu não ouvi falar sobre Esaú. Eu não ouvi falar sobre Ismael. Mas eu estou vendo primogênitos que estão peregrinando. O quanto nós estamos desejando ser primogênitos. A primogenitura, meus irmãos, é o que vai sustentar a nossa caminhada. A primogenitura é o que vai sustentar a peregrinação. De verdade, Deus ele quer virar a nossa mente. A gente precisa receber mais ousadia. A gente precisa receber mais insistência. A gente precisa receber mais fome de ser primogênito. A gente está muito acostumado em ser apenas um filho, ou então um filho menor. A gente está acostumado a ser imaturo. A gente está acostumado. A gente precisa ser mais ousado, a gente precisa começar a quebrar protocolos. A gente precisa começar a romper, sabe? Eu quero ter fome. Eu desejo. A gente está muito passivo em vida. Isso eu falo à igreja. Nós, como igreja, nós estamos passivos em vida. Nós não estamos com fome de primogenitura. Teve uma coisa que
Eu falei uma vez já aqui para o Nuan. Uma vez eu ouvi o Gregório contando uma história sobre um discípulo do Leonard Ravenhill. Eu sempre falo essa história porque ela mudou a minha vida. E esse discípulo do Leonard Ravenhill um dia ligou para ele e o Leonard Ravenhill desligou na cara dele. E aí ele liga de novo e aí ele desliga na cara dele. Aí ele liga de novo e aí ele desliga na cara dele. E aí teve uma hora que ele ficou assim, cara, o que eu fiz? Será que eu fiz uma coisa errada? Sabe quando vem aquele cisco? Será que eu fiz alguma coisa errada? Que eu faço um filme da tua vida toda? E aí ele falou assim, cara, eu vou lá ver na casa dele o que está acontecendo. E aí quando ele bateu na porta dele, Leonardo, o que aconteceu? Por que você não me atendeu? E aí quando o Leonardo Ravenhill abre a porta, ele diz assim, ele começa a rir e fala assim, eu só queria saber até onde ia a sua fome. Queria saber até onde você insistiria. Meus irmãos, eu estou sentindo falta de Jacó. Homens que estão lutando com Deus para receber uma herança. Que são feridos na coxa e são marcados pela fome. De verdade, eu acho que se é nos nossos dias, na terceira ligação a gente desiste. Está faltando insistência e fome de ser primogênito. Meus irmãos, se você quer ser um primogênito, você precisa ser ousado. O padrão de primogenitura das Escrituras não é sobre você ter chegado primeiro. Não é sobre, Carlos, mas eu estou há 5 anos, eu estou lá desde lá da base. Talvez não seja primogênito. Porque a primogenitura não é sobre nascer primeiro. A primogenitura é sobre entender princípio. A primogenitura é sobre ser ousado, insistir. E não é sobre você ter um evento de primogenitura, é sobre você ter uma vida de primogenitura. Eu estou falando sobre o nosso dia a dia. Nós precisamos andar como filhos, primogênitos, que têm dupla porção, dupla responsabilidade. Meus irmãos, eu vou repetir muito isso aqui. Se você quer ir fundo em Deus, em algum momento você vai ter que quebrar a regra. Em algum momento você vai ter que vir no contra. Se você quer sustentar a sua peregrinação, se você quer ser um primogênito, em algum momento você vai ter que lutar com Deus. Você vai ter que insistir para receber algo. Até onde vai a nossa fome? Até onde vai a nossa fome? Até onde a gente quer ser, sabe? Até onde a gente quer ser levado por Deus? Está fazendo sentido, igreja? Eu quero instigar hoje a gente a sair dessa forma, dessa caixa, dessa passividade, ser ousado, sabe? Andar como primogênitos, andar como filhos. Eu tenho falado muito nisso, eu tenho visto Deus fazer isso. A gente tem deixado a forma da eclésia colocar a nossa relação familiar dentro de uma caixinha. Meus irmãos, nós precisamos desejar sentar na mesa com Jesus. Vou começar a ser um pouco mais prático. Eu tenho ouvido muitas conversinhas na igreja, perguntas assim, quem me discipula? Eu estou na rede de quem? Eu sou o quê? Eu estou aonde? Meus irmãos,
Nós temos uma estrutura, mas nós somos uma família. Nós precisamos começar a andar como filhos. Nós precisamos começar a desejar ser primogênitos. Vocês estão aqui, está fazendo sentido? Como eu disse, a gente não pode resumir a porção que Jesus tem derramado nos nossos cultos, apenas nos cultos de domingo. Nós precisamos ter uma vida de ousadia, uma vida de intrepidez, uma vida de quebrar o protocolo, uma vida de fome, uma vida de desafio. Nós estamos olhando a vida de homens de Deus, estamos vendo ela com muita distância. A gente lê Daniel Neste com muita distância. A gente lê Evan Robert com muita distância. São homens. Nós precisamos começar a querer receber o que eles receberam. Está fazendo sentido, igreja? De verdade, hoje essa é a última pregação da série. E eu quero que a gente seja instigado com ousadia por Deus. Ousadia para ir além, ousadia para receber mais, ousadia para não deixar a nossa bênção ir embora. A gente precisa insistir, Deus, eu quero, eu desejo, eu tenho fome, eu tenho sede demais, eu tenho fome de ser um primogênito. E quando a gente se posiciona nesse lugar, Deus ele nos aponta para a peregrinação. Todo filho de Deus ele precisa ser um peregrino, porque ele está almejando e esperando uma terra, uma cidade, a qual Deus edificou. Mas nós só vamos conseguir sustentar essa peregrinação dos filhos. Primogenitura. Primogenitura. Pedro chegou primeiro, mas Paulo também está aqui. Então, meus irmãos, eu queimo muito com o início do ano. Eu queimo muito com as coisas que eram pregadas no início, com o que era falado no início. Mas eu sei que quando a gente se posiciona como primogênito, a porção cai dobrada. Então aquilo lá que aconteceu é incrível. Mas a gente precisa começar a ter fome de viver porção dobrada hoje. Mas é primogenitura, meus irmãos. No ano passado, Deus falou comigo que Deus vai nos levar para obras novas, obras maiores. Mas nós só vamos acessar esse lugar com primogênitos. O primogênito é aquele que deixa de comer para o mais novo comer. O primogênito é aquele que, quando o pai vai embora, ele assume a casa. Primogênitos. E é através da primogenitura que a gente faz obras maiores. Então Jesus ele quer nos batizar com esse anseio, com fome de ser primogênito e com andar como primogênitos, andar com ousadia, andar com intrepidez, romper a multidão. Então, por favor, meus irmãos, não se prendam a uma caixa. Sejam primogênitos. Deixa falar, deixa julgar, deixa bater. Deixa falarem mal de vocês. Vão falar. Mas não se prendam à forma. Você acha que foi fácil para Jacó? Com certeza falaram muito. Nós precisamos romper a multidão, meus irmãos. Se nós queremos tocar e tirar a virtude de Jesus, nós precisamos romper a multidão. Amém? Fez sentido? Então hoje é a última pregação dessa série. Deus ele deseja nos levar a um lugar com ousadia.
Deus, Ele deseja levar a gente com um lugar de intrepidez, fome. Nós estamos precisando cair nos ossos de Eliseu. Quero dizer para você, eu vejo Deus levantando muita gente aqui na nossa casa. Deus está desejando levantar homens e mulheres de Deus do nada. Homens e mulheres de Deus que são levantados pelo Espírito de Deus. Mas é necessário que vocês se posicionem com primogênitos, com ousadia, com intrepidez, sem vergonha, sem medo de julgamento, mas ser como filhos, zelar pela cultura, zelar pela herança, zelar pelo legado. Nós sabemos que nós recebemos legado é quando as pessoas não estão vendo, mas a gente é fiel à mensagem. Porque aquele que recebe legado, meus irmãos, ele não está preocupado com a aprovação ou reconhecimento. Pode falar o que quiser, eu estou com fome de Deus. Pode falar o que quiser, eu quero tocar na herança. Pode falar mal de mim, eu quero receber algo fresco da parte de Deus. Onde está a nossa fome? Onde está a nossa fome de... Sabe, a gente ouve um falatório mal da gente, a gente para. Meus irmãos do céu, para de se preocupar com homens. A gente vê as pessoas falando alguma coisa de nós, a gente fica mal, meus irmãos, deixa falar. Vai para onde você tem visto em Deus, o que você deseja receber, onde você quer chegar. Nós precisamos de fome. Nós precisamos de fome. Nós precisamos de fome. Fome de ser primogênito. Fome de ser como Jacó. Ousados. Que não estão presos no sistema. Meus irmãos, Deus te tirou do sistema, para de querer voltar para Ele. Deus te tirou da forma e você está muito preso a ela ainda. Nós precisamos renovar nossa mente, tirar as prisões que nós temos ainda, aquilo que nos para ainda, aquilo que nos limita, aquilo que nos impede de tocar em algo superior. Sabe, Jesus quer nos batizar com ousadia, com intrepidez, com fome. Onde estão os homens que são ousados? Que estão insistindo a Deus, Deus, eu preciso da minha bênção, eu preciso, eu não vou parar, eu não vou diminuir, eu quero ser um primogênito, Meus irmãos, se você deseja ser um primogênito, você precisa de ousadia, A igreja dos primogênitos é essa igreja. Onde nós não estamos presos no sistema, onde nós não estamos presos na caixa. Nós chegamos ao Monte Sião, meus irmãos. Nós não estamos mais em Sinai, nós estamos no Monte Sião. O destino dos filhos maduros é o Monte Sião, é a igreja dos primogênitos. A igreja da fome. A igreja do anseio, eu preciso. Amém, igreja, amém. Vocês ainda estão felizes aí? Eu estou feliz aqui também. Eu queria agradecer vocês por terem participado do nosso culto. Sejam sempre muito bem-vindos. Nós queremos deixar aqui para vocês algumas indicações dos nossos Instagrams que nós temos. Nós temos 3 igrejas, então nós temos Igreja One Juiz de Fora, Igreja One São Paulo, Igreja One Rio de Janeiro ou Igreja One Geral, que é o nosso Instagram geral. Você pode encaminhar seus pedidos de oração, testemunho. Se essa palavra falou com você, mande uma mensagem para nós ou nos procure presencialmente na nossa bio, tem um endereço, tá bem? Outra coisa que eu queria indicar para vocês hoje é para que vocês busquem a nossa loja virtual, a 1721. Nós estamos com livros incríveis para vocês e eu queria deixar 2 indicações.
O primeiro é o livro Reset, que fala um pouco sobre aliança e amor do Senhor. E o segundo é um livro que vai tratar mais sobre apostólico. Se você deseja crescer no apostólico, entender como fluir no apostólico, eu indico esse livro para vocês lerem. Amém? No mais, você está convidado para participar do nosso próximo culto domingo aqui no canal do YouTube da Igreja Eu Amo. Boa noite a todos!